Diferentemente do que muitos acreditam, a tatuagem não foi algo introduzido na cultura da modernidade. Descobertas e pesquisas comprovam a existência da tatuagem desde os tempos pré-históricos. Ligada à cultura de origem, hoje a tatuagem se revela nos corpos daqueles que acreditam que não nasceram para ser uma folha em branco. Nossa convidada de hoje é a tatuadora Stephanie Matos. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Sou a Stephanie, para quem está escutando. Stephanie, quando que a tatuagem te encontrou na vida? Eu já gostava bastante, assim, me chamava muita atenção, mesmo antes de começar a me tatuar, eu gostava de olhar as pessoas que tinham tatuagem e aquilo me atraía muito, assim. E foi depois de eu já ter iniciado com alguma coisa na trajetória nas artes mesmo, com desenho, principalmente com grafite, que aí eu comecei a me tatuar, porque eu não tinha tatuagens até então também. E aí depois eu comecei a aperfeiçoar a técnica do desenho e achar que o resultado daquilo que eu estava fazendo era muito semelhante a algo que poderia ser um desenho tatuável, né? E aí eu comecei a tatuar amigos próximos que começaram a pedir para que eu tatuasse aquelas imagens neles, e assim eu fui me introduzindo no sentido profissional da tatuagem, né? Mas aí, quando isso aconteceu, eu já tinha muitas tatuagens também. O cenário para as mulheres que tatuam mudou desde que tu começou a tatuar? Sim, porque mudou tanto no sentido de quantidade de mulheres que, quando eu comecei, tatuavam e que agora tatuam. É bem frequente, assim, até provavelmente eu não conheça todas as mulheres que tatuam em Santa Maria, por exemplo, mas com muita frequência, assim, eu vejo, às vezes aleatório, às vezes algumas pessoas me mandam mulheres que estão tatuando, sabe, trabalhos, tipo, olha aqui que legal, essa tatu da fulana, e aí era talvez uma pessoa que eu até então não tivesse tido contato ainda, não conhecia, sabe? Então, e aí, em comparação, com relação a isso, um evento, por exemplo, que a gente fez aqui em Santa Maria alguns anos atrás, que era o Tatu... Sumiu o nome agora. Era o Tatu das Minas, algo assim. E era o número 1. E no primeiro ano que a gente fez, eram basicamente 4 mulheres que tatuavam em Santa Maria. E aí e eram 5. E o evento era só com a gente. Se a gente fosse fazer uma outra versão de Tatu das Minas agora, alguns anos depois, já seriam muito mais meninas que provavelmente ou seriam convidadas a ponto da gente ter que praticamente selecionar, assim, da quantidade de mulheres que já tatuam agora, sabe? E também anterior a gente, por muitos anos, Santa Maria teve 1 ou 2 mulheres só que tatuavam, sabe? Isso há 15, 20 anos, assim. Então, a minha geração já foi uma introdução maior de mulheres no cenário da tatuagem, e agora, né, bem maior. Mas ainda, né, isso precisa ficar pontuado que ainda é muito menor do que o dos homens. Isso sim, se tu for ver, tanto em estúdios de tatuagem que tenham equipe, normalmente tu vai encontrar numa proporção de 6 homens para 1 mulher, isso se tiver alguma mulher na equipe, que é bem comum não ter, sabe? Então, tem isso, assim. Quando tu faz um desenho, tu já pensa nele direto para uma tatuagem ou tu faz o processo contrário? Aí depende, porque eu faço desenhos para outras coisas também, não só para tatuagem. Então, por exemplo, eu faço com muita frequência desenho de moda, que é uma coisa que eu trabalho também, croquis. Então, o desenho, a estética dele, ela é bem direcionada para o uso, assim, sabe? Quando é para tatuagem, eu normalmente faço pensando na tatuagem, porque
desde o volume do desenho, a proporção, o tamanho, o movimento do desenho, ele é diretamente relacionado ao corpo. Então, se um desenho, um bom desenho, uma boa tatuagem, ela é pensada assim, tipo, que ela vai ser encaixada no corpo já com um movimento do desenho para aquela parte do corpo, sabe? E, por exemplo, por isso que tem, às vezes, algumas tatuagens que a gente olha e ela não tá muito boa, por exemplo, é porque, às vezes, o desenho ele fica um pouco duro na pele exatamente por isso, assim. Ele não tá ajustado ao movimento daquela região do corpo, porque o desenho não foi feito pensando para ser tatuado naquela região. E aí ele perde essa fluidez, assim, sabe? Como que a moda e a tatuagem se juntam na tua vida? Primeiro, porque as duas são aplicadas no mesmo suporte, de certa forma, que é o corpo. Que tanto a moda quanto a tatuagem, a moda são coisas que tu faz como aplicadas ao corpo, né? Só que e as duas têm uma noção assim de observação corporal, sabe? De movimento corporal, de tamanho, de volume de corpo. Esse é um conhecimento que ele se funde assim em certo nível, sabe? Só que aí, claro, que com a moda aí ela vai para uma outra parte depois, que é a confecção de vestuário, né? Aplicado ao corpo, e a tatuagem é a aplicação do desenho. Aí nesse sentido muda. A tatuagem, como linguagem e forma de expressão, ela fala sobre o quê? Como linguagem e forma de expressão, eu relaciono com muitas coisas, assim, como tanto no sentido simbólico da tatuagem, das pessoas que tatuam coisas que acabam sendo uma manifestação da própria história, tanto isso que eu acho que é uma das principais coisas da tatuagem, assim, que independente do desenho, sabe, normalmente ele é simbólico no sentido de carregar alguma história. Isso é o geral, assim, da tatuagem. Qual era a pergunta? Se a tatuagem, como linguagem, ela fala sobre o quê? Então, eu acho que essa poderia ser uma resposta, assim. Ela fala sobre a presença da pessoa, né, no mundo, assim, a forma como ela escolhe de contar, uma das formas, né, de se expressar e expressar a sua história, né? As pessoas, hoje em dia, elas ainda são julgadas por serem tatuadas? Sim. De formas diferentes, claro, do que em alguns outros momentos históricos. Não que sempre, ao longo da história, as pessoas tatuadas fossem julgadas, porque em alguns momentos da história a gente vai ver que não, que a tatuagem era super exaltada, inclusive, sabe? Não é um tão linear assim, do tipo, um processo que de proibição foi para super... Não, tem alguns momentos que eram até bem mais do que hoje era bem mais exaltada a questão da tatuagem, era muito mais simbólica e muito mais difundida do que agora, inclusive. Então, aí depende da cultura, do grupo, né? Mas até na sociedade ocidental também, em alguns períodos históricos, a tatuagem ela era super difundida, assim, até como registro de nascimento, como registro de família, como várias questões, assim. Mas agora, com relação aos momentos da história próximos, assim, tipo, últimas décadas, por exemplo. Se com relação às últimas décadas, sim. Agora,
as pessoas, elas são menos menos julgados, assim, né, pela tatuagem, mas ainda são, né, dependendo em que contexto que tu vai apresentar a tatuagem, assim, ainda tem, por exemplo, em alguns campos profissionais, é uma preocupação de várias pessoas no momento de escolher o local de fazer uma tatuagem, é o receio de que aquilo vai prejudicar para a visão que se tem do perfil profissional, tipo, eu vou confiar menos em você profissional porque você é uma pessoa tatuada, sabe? Nesse sentido, assim. Eu acho que isso ainda existe. Outras artes te inspiram no teu processo de tatuagem? Sim, bastante. Muitas outras artes, na verdade, tanto referências de pintura, a escultura, acredito que tantas quantas forem possíveis, assim, de influência artística, tudo isso vai ter algum tipo de reflexo no processo de criação, sabe? Porque a pesquisa em arte, ela é contínua, né? Então, toda vez que tu vai criar algo, isso não só em arte, né? Mas acredito que seja algo até um pouco mais geral. Sempre que tu vai criar algo, todas as coisas que no momento estão te interessando ou que já são parte da tua bagagem de referências, tudo isso vai, de alguma forma, vai ser refletido no resultado do que tu vai apresentar, do teu trabalho, né? Então, seria assim. O que te ativa a paixão por desenhar e tatuar? Por desenhar, principalmente, deixa eu pensar. Eu acredito que é uma coisa assim bem natural estar que me enrolei, bem natural precisar pegar precisar do desenho, sabe? O desenho normalmente uma saída para qualquer coisa que eu esteja pensando. Então, normalmente, experiências diversas assim acabam sempre se manifestando na forma de desenho, tanto quanto algumas outras pessoas manifestam na forma de música ou manifestam na forma de pintura ou às vezes na forma da escrita também. É meio que nessa linha, assim, sabe, que de expressar com desenho um momento, assim. Só que, claro, quando se trabalha com desenho, normalmente não é tão intuitivo, assim, né? Uma coisa bem mais técnica no dia a dia, assim, não é esperar a experiência dar um insight, isso não acontece assim. É tipo acordar, pegar o papel e executar alguma coisa técnica que eu queira executar, né? Que eu precise elaborar mais, que eu precise melhorar. E a busca por aperfeiçoamento técnico, eu acho que é um motivador também para o desenho diário, né? Para o exercício diário do desenho e também da execução da tatu, assim, por sempre estar buscando desenvolver de uma melhor forma alguma coisa, né? Um traço, uma aplicação, algo assim. Como que é o processo de tu materializar a ideia que alguém tem na cabeça sobre uma tatuagem? Isso é bem interessante, porque normalmente as pessoas, às vezes, quando elas não trazem já algumas referências bem pontuais, assim, do tipo, tal parte dessa aqui, tal dessa aqui, para montar uma coisa meio assim. É bem. Porque a pessoa, ela sabe o que ela quer, por exemplo. Eu quero
eu quero simbolizar a liberdade no espaço sideral com um macaco, você sabe? E aí, só que é bem comum que as pessoas elas pensem isso que elas querem, mas elas pensam no sentido daquilo, mas elas normalmente não levam a imagem daquilo. Então, imagem que eu digo de descrever com imagens o que elas querem, sabe? Então, é a gente que tem que interpretar, o que significa, que imagens que eu posso simbolizar como liberdade, por exemplo. Que imagens que eu posso usar para simbolizar amor, que imagens que eu posso, sabe? As pessoas, elas dizem o sentimento, e aí a gente tem que, às vezes, recorrer a símbolos mais difundidos que com relação àqueles sentimentos para montar um desenho, sabe? Que corresponda ao que a pessoa disse que quer representar, assim, sabe? E como quem tu é, o teu estilo de tatuar passa nas tuas tatuagens? Eu acredito que até, por exemplo, eu gosto muito do old school, que é um estilo de tatuagem tradicional e um pouquinho mais underground, digamos assim, porque ele pode ser, assim, com relação ao que é uma tatuagem um pouco mais... vou opor underground a mainstream, por exemplo. Se o old school é algo que é mais relacionado ao underground, o mainstream seria tatuagens tanto mais realistas, tanto quanto tatuagens com linha mais fina, mais delicadas, algo nesse sentido, sabe? Então, eu me vinculo mais ao old school e ao underground, isso é bem vinculado desde as coisas que eu escuto desde a adolescência, a forma que eu me visto, a forma que eu penso e enxergo as coisas. Eu acho que é bem vinculado, assim, a minha escolha pelo old school com relação ao meu modo de vida, sabe? Os processos históricos, eles influenciam na forma que a gente vê a tatuagem. Isso acontece ainda hoje em dia? Claro. Não, eu acredito que sim, porque... Mas aí eu não sei se isso seria só aplicado à tatuagem em si, mas eu acho que esses processos históricos mudam a questão do, do, do pudor, não sei se é pudor também, mas com relação ao corpo, sabe? Então, se tu tem momentos um pouco mais conservadores, eu acho que a repressão com relação à expressão física em geral aumenta, sabe? E a tatuagem, por consequência, também acaba sendo um pouco mais marginalizada, digamos assim, sabe? Mas eu acho que esse termo já praticamente não cabe mais, só agora não me veio outro. Mas nesse sentido, sabe? Para ti, qual que é a parte mais importante do processo de fazer uma tatuagem? Do ponto de vista de tatuadora. Eu acho a criação do desenho uma das partes mais importantes, porque um bom desenho, um desenho bem planejado e bem projetado no corpo, assim, né, na parte que, independente da parte do corpo, mas se tu faz um desenho, mesmo que a tua execução técnica não seja excelente, um bom desenho, ele nunca vai ficar péssimo, sabe? Ele não vai ficar ruim na pele. Mas um desenho ruim, mesmo com uma boa execução, vai ficar ruim na pele. Então, por isso que eu vejo o projeto como uma das principais partes. Que se ele tem as áreas de sombra, de linha, o volume, o movimento bons, ele vai ficar bom.
A gente está se aproximando para o final, então uma última perguntinha rápida é: esses processos de dor que a gente passa na vida, eles deixam marcas que nem a tatuagem? Eu acho que sim. Eu acho que de alguma forma, sim, eu não sei, assim, eu estou tentando pensar em quais seriam esses processos de dor, sabe? mas sim, e até porque eu não vejo a tatuagem como um processo de dor, né? É uma coisa assim que eu até brinco que deveria ser mudado, assim, não relacionar tanto a noção de dor com tatuagem, né? Porque acho que a sensação é outra, mas... Existe dores maiores do que a dor da tatuagem, de fazer uma? Ou se existem muitas. A gente sempre quando vai atender, assim, principalmente quando é a primeira tatuagem de alguém que, para deixar tranquilizar um pouco a pessoa, né? Falo sempre, que assim, ó, pensa que tatuagem é como se fosse um arranhão de gato, só que contínuo por algumas horas. Então, tem muitas outras dores muito piores. Aí tem gente que diz, dói menos do que ter um filho, então... Aí, com certeza, acho que deve doer menos do que um corte profundo, do que quebrar alguma coisa. Stephanie, eu queria agradecer pela entrevista, por ter topado participar também. Eu que agradeço pelo convite. Tu e do pessoal todo da produção do programa, do canal. E o Provocarte de hoje fica por aqui, trazendo reflexões sobre a arte que marca as identidades e expõe através de registros corporais o íntimo que aflora em cada um. São histórias que contamos com nossos corpos e através deles nos tornamos além do que nascemos para ser. Muito obrigada e até o próximo episódio.